Meu amado Senhor, Ele está conosco. É como Ele registrou na sua palavra, Ele nos diz: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Amém? Somos nós muitas vezes que nos viramos contra o Senhor, mas o Senhor, meu amado, Ele está sempre de braços abertos. O Senhor está sempre conosco. O Senhor, Ele é Deus fiel, Ele é Deus maravilhoso, Ele é Deus digno de confiança. Amém? E a vontade dEle, meu amado, nós devemos nos submeter, porque a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Amém? Glória a Deus. Meus amados, pela manhã, nós estivemos ministrando aqui a palavra do Senhor e falamos sobre Jesus no jardim do Getsemane. Depois você pode pegar a gravação no YouTube, meu amado, assistir a pregação, receber a palavra de Deus sobre a tua vida, sobre esse momento tão importante, amém, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, já no final do seu ministério, no momento de agonia, aonde a palavra do Senhor nos mostra que Jesus sofreu, ali, meu amado, levando os seus discípulos para estarem ali com Ele, e nós podemos extrair, meu amado, lições importantes, princípios importantes, sobre como nós podemos passar pela prova, sobre como nós podemos passar por Getsemane, que é o lugar da prensa do azeite, lugar onde há pressão, lugar onde há, meus amados, opressão, lugar onde há, meu amado, força contrária, força que vem para esmagar as nossas vidas, e Jesus estava ali, meu amado, entristecido, aflito, angustiado, meu amado, pelos momentos que haveriam de acontecer, e aonde o Senhor diz: olha, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Amém? Que a vontade do Senhor prevaleça sobre as nossas vidas. E a importância de nós conhecermos a palavra do Senhor e conhecermos a vontade de Deus. Amém? Como dito aqui pela manhã, meu amado, Jesus, Ele fala, Ele ora, Ele chora e Ele clama por 3 vezes essa oração que eu acabei de falar. Senhor, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. E nós vemos, meu amado, que Jesus, Ele ora, Ele ora, Ele ora mais uma vez. E a Bíblia diz, meu amado, que Jesus então levanta, né, certo, convicto da vontade do Pai. E logo na sequência, quando Judas o trai, logo na sequência, quando ele corta, Pedro, ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote de Malco, a palavra do Senhor nos diz que Jesus cura aquele homem, e Jesus, ele fala: olha, será que eu não poderia rogar ao meu Pai, e Ele enviaria 12 legiões de anjos para me salvar, para me libertar? Mas tudo isso é para que se cumpram as Escrituras. Amém? Então Jesus, ele teve a convicção de que aquela ali era a vontade do Pai através das Escrituras, e nós precisamos estar mergulhados nas Escrituras, precisamos estar encharcados nas Escrituras, precisamos estar, meu amado, ligados no Senhor, nas Escrituras, em nome de Jesus Cristo. Amém? E aproveitando esse mês de Páscoa, eu gostaria de ler um texto que é logo na sequência, onde Jesus estava no Getsemane. Nós vemos a palavra do Senhor em Lucas, capítulos número 23. Lucas, capítulos número 23, onde eu gostaria de ler, a partir do versos número 39. Eu gostaria de já reconhecer, se existe alguém aqui em nosso meio, que está nos visitando hoje pela primeira vez, segunda, terceira vez, você pode fazer um sinal com a sua mão. Primeira vez nesta casa, temos uma irmã ali atrás, mais alguém pela primeira vez nessa casa de oração. A igreja pode dar bela salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Os nossos visitantes são sempre bem-vindos, amém? Que Deus te abençoe rica e abundantemente, tenha liberdade. Estamos aqui na casa do nosso Pai, amém? Somos uma família abençoada, que Deus possa abençoá-la também nesta noite. Glória a Deus. Vamos então à palavra do Senhor. Lucas capítulo 23, verso de número 39, aonde nós leremos 5 versículos e ficaremos neles. A palavra do Senhor nos diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo:
não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os castigos, o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Só até aqui. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, foi lida, Deus, a tua palavra, e nós jogamos ao Senhor, Deus, nesta noite, pelo teu favor, pela tua sabedoria, pela tua graça, tua misericórdia, pela tua presença, Deus, aqui conosco. Deus, desvenda, Deus, os nossos olhos, para que nós possamos, ó Pai, aprender, ó Pai, para que nós possamos receber dos teus ensinamentos, tudo que o Senhor tem para nós. Deus, nós queremos, ó Pai, receber, nossos corações estão abertos, ter liberdade em nosso meio, os anjos do Senhor estejam nesta casa, jogando por terra, Deus, toda oposição, todo mal, toda ação, Deus, contrária, toda batalha espiritual, que o Senhor prevaleça no nome poderoso de Jesus Cristo, e que possamos sair, Deus, deste lugar, indo para a nossa casa, carregando, ó Pai, a tua palavra, as tuas promessas. É o que nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Você que concorda, diga amém e amém, meu amado. Você pode desocupar sua mão, como diz o pastor Cláudio, dar uma bela salva de palmas ao Senhor pela sua palavra. Glória a Deus. A palavra do Senhor é maravilhosa. E, meu amado, esse texto é maravilhoso. E, meu amado, eu gostaria de falar nesta noite sobre o sacrifício de Jesus Cristo. É que você que conhece a palavra do Senhor, você conhece a história de tudo aquilo que Jesus, meu amado, ele sofreu. Desde quando nós lemos aqui pela manhã, Jesus no jardim de Getsêmani, em que durante 7 dias, meu amado, a história foi completamente alterada e mudada. Jesus, ele entra, meu amado, em Jerusalém, aclamado, todos dizendo, olha, hosana ao Filho de Deus, hosana, né, ao Rei, e, meu amado, as pessoas com ramos, colocando as suas vestes para que Jesus pudesse entrar, e aquela mesma multidão que, meu amado, estava celebrando a Jesus, alguns dias depois, aquela mesma multidão estava dizendo, olha, crucifica-o, crucifica-o, nós escolhemos Barrabás, crucifica a Jesus. E, meu amado, nós não podemos ser como a multidão. Existe um ditado que fala que a voz do homem é a voz de Deus, né? Ou que, meu amado, a maioria tem, meu amado, a vontade de Deus. Mas, meu amado, nem sempre é assim. As Escrituras nos trazem algumas ocasiões de que isso não é verdade. Muitas vezes nós temos que nadar contra a correnteza, nós temos que nos levantar, meu amado, contra a maré, contra o pensamento dominante, contra aquilo que as pessoas dizem que é certo, para que nós possamos cumprir a vontade do nosso Deus, aquilo que o Senhor tem reservado para nós. E nós vemos, meu amado, que Jesus, ele passa então, meu amado, por momentos de agonia. Jesus, meu amado, um período longo. Algumas pessoas, alguns estudiosos podem até, meu amado, afirmar, até mesmo, né, imaginar de que Jesus estava, né, no momento da crucificação, meu amado, um período muito grande sem se alimentar, né, porque ele foi julgado à noite, julgado num período noturno que era até mesmo contrário, meu amado, à própria lei, o modus operandi, meu amado, ali do Sinédrio. Jesus, meu amado, estava sendo submetido, né, foi esbofeteado, foi chicoteado, foi, meu amado, colocar uma coroa de espinhos na sua cabeça, meu amado, sofrimento muito grande, exaustivo, meu amado, pouquíssimo tempo, meu amado, para, porventura, se alimentar, ou beber água, ou, meu amado, ter as suas condições mínimas de se colocar de pé, fraco.
né, ali, meu amado, sendo acusados, passando por julgamentos diversos, situações extremas, sem contar, meu amado, o próprio peso espiritual, a batalha espiritual que estava acontecendo naquele momento, a angústia também na sua alma. Jesus, como homem, amado, sofrendo não somente no corpo, sendo chicoteado. Quem já viu, meu amado, o filme, né, o sacrifício de Jesus Cristo, né, ilustrado, né, mostrado nas imagens, em cenas, né, a paixão de Cristo, aquele filme bem forte que aparece no cinema, em que as pessoas ficam horrorizadas, porque, meu amado, crucificação não é brincadeira, meu amado. Crucificação era uma morte lenta e uma morte extremamente dolorosa. Uma morte, meu amado, extremamente, meu amado, um sacrifício, né, extremamente difícil, exaustivo, meu amado. E Jesus fez tudo isso por amor a nós. E Jesus, ele sofreu no corpo, Jesus, ele sofreu na alma, como nós vimos hoje pela manhã no jardim do Getsêmani. Jesus gemendo, Jesus chorando, Jesus, meu amado, a sua agonia era tamanha, a sua intercessão era de tamanha intensidade, em que a Bíblia diz que o seu suor foi transformado em gotas de sangue, o seu sangue sendo derramado, meu amado, em terra, em que a medicina chama esse fenômeno como hematidrose, né, que é quando o suor se transforma em sangue, quando os poros se dilatam, quando a pessoa está numa agonia profunda. Isso, meu amado, é cientificamente comprovado. E Jesus estava ali chorando, clamando, pedindo ao Pai. E Jesus, então, ele passa por todo esse período. Jesus, então, meus amados, ele vai para o seu sofrimento, ele vai para a sua angústia, para a sua agonia, ele é flagelado, ele é, meu amado, martirizado, ele é chicoteado, e a Bíblia diz que ele faz um trajeto, e o trajeto não é tão longo, que quando você for a Israel, você vai ver, porque os católicos imaginam que Jesus foi crucificado, né? O sepulcro de Jesus está num determinado lugar. Mas, meus amados, a igreja evangélica, e o único lugar evangélico, é o lugar, meu amado, onde você avista o Gólgota, né, o Monte da Caveira, e você pode ver os resquícios daquele monte, depois de, meu amado, de mais de 2000 anos, né, falando momento de corrosão, de erosão, de tanta coisa que acontece, né, mas o monte você consegue ainda ver, tem imagens de muitos anos atrás, onde a foto foi tirada, onde você vê literalmente os olhos, o nariz, uma boca, né, onde Jesus ele foi crucificado, e ali também próximo, meu amado, ali tem um jardim, e aonde tem, meu amado, o lugar onde Jesus foi colocado o seu corpo, aonde Jesus ele ressuscitou. Mas o trajeto, meu amado, do seu julgamento até onde Jesus ele foi crucificado, não era um trajeto longo. Algumas pessoas estimam que era algo em torno de 600 metros. Mas como Jesus estava fraco, como Jesus estava carregando, meu amado, a cruz, aproximadamente 50 quilos, meu amado, carregando a sua cruz pesada, foi ajudado por Simão Cirineu, caiu certamente, meu amado, muitas vezes, meu amado, ao chão, chicoteado, humilhado, ofendido pelas pessoas, meu amado, que algum tempo atrás estavam exaltando a Jesus, agora essas pessoas estavam ofendendo a Jesus. Um trajeto não era longo, mas, meu amado, um trajeto extremamente difícil para Jesus, até que ele chega no lugar da crucificação, e os espinhos entram no seu pulso, os espinhos entram, meu amado, aqui na altura da sua canela, não nas mãos, senão rasgaria, né? Essencialmente não na mão, muito aqui em cima, mas mais aqui em direção, mais para baixo, em direção ao pulso, né? E também nos pés, meu amado, não também na ponta, para que também não pudesse rasgar, mas também mais para cima, em direção aqui, meu amado, ao tornozelo. Jesus, meu amado, imagina os cravos entrando nas suas mãos, os cravos entrando nos pés, e como já dito aqui também, algumas vezes, meu amado, o sofrimento era tamanho, numa posição extremamente desconfortável, as suas costas, meu amado, em carne viva por causa do chicoteamento, Jesus sangrando,
e as suas costas agora naquela madeira áspera. E o movimento que Jesus tinha que fazer, meu amado, era um momento extremamente difícil, porque ele tinha que respirar. Porque quando você está sendo crucificado, o ar entra, mas para que o ar possa sair, você precisa fazer forças, né? Jesus de lado, Jesus crucificado, ele precisava fazer força para, meu amado, se levantar um pouco para colocar o ar para fora, né? Porque senão ele morreria sufocado. O ar ele entra, mas para o ar sair, ele tinha que fazer força, meu amado, e arrastar as costas naquela madeira e fazer força, apoiar nos cravos que estavam nos seus pés e nas suas mãos, e uma força muito grande para que ele pudesse fazer esse movimento e pudesse continuar vivo, meu amado. E Jesus ali sofrendo no seu corpo, mais uma vez sofrendo na sua alma, porque os seus discípulos o abandonaram, aqueles que, para que Jesus ele veio, também os abandonaram, o povo judeu não aceitou a Jesus, crucificaram a Jesus por inveja, por perseguição, e também, meu amado, a dor na alma e a dor no espírito, porque naquele momento Jesus estava carregando os nossos pecados. Imagina aquilo que você mais odeia sendo jogado sobre você. E a Bíblia diz, meu amado, que o Pai também, meu amado, se afastou, porque Jesus ele clama: Deus meu, por que me abandonaste? Ou seja, naquele momento da crucificação, Deus Pai, né, santo, perfeito, que, meu amado, não consegue coabitar com o pecado, ele, meu amado, estava longe, e Jesus ali sofrendo como homem na cruz do Calvário, ele clama: Deus meu, por que me abandonaste? E Jesus sofrendo desta maneira, nós chegamos então, meu amado, a esse texto que nós acabamos de ler, de Lucas capítulo 23, versos de número 29. Jesus com fome, Jesus com sede, Jesus fraco, Jesus sofrendo, Jesus carregando dores, Jesus, meu amado, com o Pai, né, afastado, ali carregando como homem os nossos pecados, ali carregando, meu amado, aquela cruz, suportando aquela morte dolorosa, aquela dor extrema. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele. Jesus foi crucificado entre dois malfeitores. Alguns entendem dois bandidos, dois ladrões, duas pessoas que de repente se revoltaram, se levantaram contra o Império Romano, porque a crucificação não era pena para qualquer um, mas a crucificação era uma pena grave. Era uma pena para quem se levantava contra o império, era uma pena contra alguém que roubava alguma coisa de valor, alguma coisa, algum crime grave. Ele tinha como sentença a crucificação. E aqueles bandidos, aqueles ladrões que estavam ao lado de Jesus, eles também precisavam fazer um esforço muito grande para respirar. Meu amado, se eles tinham que fazer um esforço muito grande para respirar, o que dirá fazer um esforço extremamente maior para falar? A igreja está comigo, amém? Para falar, meu amado, já era difícil. E o que aquele homem diz? O primeiro, né, dos ladrões, um dos malfeitores crucificados, verso 39, blasfemava contra ele: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. E a nós, está comigo, igreja, amém? Salva-te a ti mesmo e a nós também, amém? Graças a Deus, meu, a palavra do Senhor nos diz que um dos malfeitores, ele diz para Jesus, olha, e blasfema, né? A Bíblia diz, ele blasfema contra Cristo. Meu amados, é interessante, né? Como é o homem, né? E é interessante notar, eu quero que você venha comigo nesse texto, para que você note da seguinte maneira: esses dois homens, eles simbolizam a humanidade. Esses dois homens, eles simbolizam a mim e a você, de certa maneira, de certa forma. Esses dois homens, meu amado, eles mostram, olha, como a humanidade, ela se porta diante da morte, diante do sofrimento, diante do momento de angústia, diante de um momento, meu amado, de desespero. E a Bíblia nos diz, então, que um desses homens que toma uma posição contra Cristo,
a posição dele, ele se esforça, ele toma um dos seus últimos suspiros para levantar a sua voz e para questionar Jesus e para blasfemar contra Jesus, meu amado. Tem pessoas que mesmo em face da morte, são pessoas orgulhosas, são pessoas teimosas, são pessoas, meu amado, que colocam o seu ego, o seu eu, a sua vaidade, os seus pensamentos, elas colocam tudo isso acima de Cristo Jesus. Essas pessoas, meu amado, ainda orgulhosas, ainda soberbas, mesmo em face da dificuldade, as pessoas, elas continuam, meu amado, elas morrem, mas elas morrem orgulhosas. Elas vão, meu amado, para o inferno, mas elas podem ir para o inferno, mas com seu coração, meu amado, obstinado. Elas não se quebrantam diante do Senhor, elas não se humilham diante do Senhor, elas não dão um braço a torcer diante do Senhor. Que assim não seja o nosso coração, mas que nós tenhamos sempre um coração quebrantado e contrito. Eu posso ouvir um glória a Deus? Que nós possamos ter sempre um coração ensinável para o nosso Deus, para o nosso Senhor, meu amado. Você nunca pode chegar num estágio na tua vida em que você diz: eu não posso mais ser ensinado, ninguém pode acrescentar mais nada na minha vida, eu não tenho mais o que aprender nas Escrituras, eu não tenho mais o que aprender na palavra do Senhor, eu não tenho mais o que aprender com as outras pessoas. Meu amado, nosso coração precisa estar sempre quebrantado e contrito, porque quando o nosso coração se torna orgulhoso, nós não aprendemos mais nada, a nossa vida espiritual fica estagnada, a nossa vida, meu, começa a ter uma espiral decrescente, e nós vamos caindo cada vez mais, meu, no nosso orgulho, na nossa prepotência, porque Jesus, a palavra do Senhor já estabelece que, meu amado, aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Amém, igreja? Você conhece muito a palavra? Então, meus amados, ensina a palavra em amor, né? Senta com uma pessoa, discipula uma pessoa, meu amado, abraça uma pessoa, interceda por uma pessoa, né? Tenha o seu coração quebrantado diante da presença do Senhor, que nós não venhamos a ter um coração orgulhoso, um coração: eu já sei tudo, olha, eu já tenho muitos anos de igreja, eu já tenho experiência, eu tenho os dons espirituais. Meu amado, aos olhos do Senhor nós não somos nada, nós somos pó. Tanto o ladrão da direita quanto o ladrão da esquerda, eles morreram, meu amado, eles foram pó, e nós também somos pó, meu amado. A nossa vida é como neblina, no momento nós estamos, no outro momento nós desaparecemos, mas nós não podemos deixar o orgulho dominar o nosso coração, nós não podemos deixar, meu amado, a prepotência dominar o nosso coração. Porque eu prego muito, porque eu sei muito, porque eu toco muito, porque eu ensino muito, porque ninguém é que nem eu, ninguém sabe como eu, ninguém conhece como eu. Meu amado, se não fosse a graça de Deus, nós não seríamos nada, meu amado. Ai de nós sem a graça do Senhor. Não feche o teu coração, meu amado, não guarde no teu coração o ódio, o rancor, a soberba. Meu amado, em nome de Jesus, tenhamos o coração quebrantado. Eu me lembro, eu compartilhei com os irmãos uma vez, porque, meu amado, ficou marcado na minha vida, né? Durante muitos anos, imagino mais ou menos uns 5 anos, eu fazia, né, parte do grupo de evangelismo na Igreja de Nova Vida da Tijuca, na nossa sede. E eu comandava, liderava o evangelismo na igreja. E durante muitos anos, nós íamos para o hospital, ali na Santa Casa de Misericórdia, ali no centro da cidade, para evangelizarmos as pessoas que estavam acamadas, que estavam hospitalizadas, que estavam doentes. E no horário de visita, que era um horário grande ali, acho que eram 2 horas de visita, os jovens se reuniam, a gente, meu amado, pegava os folhetos, orávamos durante a semana, fazíamos curso, preparação, etc. E nós saímos então para evangelizar as pessoas que estavam ali no hospital, principalmente as pessoas que não tinham familiares, não tinham parentes, não tinham pessoas próximas, né? Quando tinha familiar,
a gente pedia para conversar, orava, mas bem rapidamente para não tomar o tempo de visita dos familiares. Mas quando a pessoa estava sozinha, você tinha mais tempo, você tinha mais liberdade de conversar com a pessoa, levar uma palavra, levar o evangelho, levar a pregação para a pessoa. E eu me lembro, meus amados, que uma vez eu encontrei uma pessoa, e aí eu estava compartilhando a palavra do Senhor, e, meu amado, a pessoa, ela estava pele e osso, meu amado, muito magra, muito debilitada, muito doente, né, respirando, meu amado, com muita, mas muita dificuldade, né, com aparelhos e tudo mais. E eu pedi permissão para o enfermeiro, para os médicos, se eu poderia conversar com aquela pessoa. Eles falaram, não, pode ir, fica à vontade. Peguei uma cadeira, coloquei a cadeira do lado daquela pessoa, a pessoa estava consciente, a pessoa podia falar, então eu estava ali conversando, né, com aquela pessoa, e, meu amado, quando eu comecei a falar, eu estava ali falando, né, com todo o amor, com o coração muito penalizado pela situação física que aquela pessoa estava passando, e eu comecei a falar, olha, Jesus te ama, Deus, olha, tem um propósito na tua vida, Ele quer salvar a tua vida, entrega o teu coração a Jesus, confessa a Ele. E a pessoa, meu amado, com um coração muito duro, muito fechado, e ele falava e fechava a cara, e dava respostas ríspidas, duras, né, respostas difíceis, e ali eu estava falando do amor de Deus, e o Espírito Santo de Deus falou assim para mim, você está abordando da maneira errada, não é assim que você tem que falar com Ele. Aí eu falei, mas como assim, né, eu orando com Deus enquanto Ele estava falando, eu falei, como assim, Senhor, eu não estou entendendo. Porque, meu amado, aos olhos humanos, a situação dava, né, estava com pena daquela pessoa, eu estava levando uma palavra de consolo. E Deus falou o seguinte, não é a palavra de consolo que você tem que levar para ele, você está olhando com os olhos humanos. Você tem que levar uma palavra de exortação, uma palavra de arrependimento, porque ele conhece a minha palavra, e ele está desviado, ele está longe dos meus caminhos. E eu falei assim para ele, eu falei assim, ó, com toda sinceridade, você já foi da igreja, você já foi cristão evangélico? Aí ele fechou a cara assim, aí demorou um pouquinho, balançou a cabeça e falou, já fui da igreja. Aí eu falei o seguinte, você saiu da igreja por causa de pecado, e não foi? Aí ele, né, também não gostou, mas fechou os olhos, balançou a cabeça e falou, foi. Aí eu falei para ele o seguinte, e você está nessa situação, e você está no final da tua vida, e você sabe muito bem disso. E Deus me trouxe aqui, enquanto eu estava falando com você, Deus falou que eu tinha que te exortar, para que você pudesse se arrepender, e você pudesse aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, porque Ele ainda te ama, e ainda tem chance da sua alma, você, meu amado, morar no céu, porque Jesus, Ele tem uma obra na tua vida, Ele tem um propósito na tua vida, senão não estaria aqui, mas você precisa dar o seu braço a torcer, você precisa confessar os seus pecados a Deus, você precisa aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. E ele fechou a cara, ficou quieto, eu falei, você quer aceitar Jesus? Ele falou, não. Ele falou, você quer aceitar Jesus? Ele falou, não. Eu vou falar pela terceira vez, Deus me trouxe aqui, e Deus falou que você precisa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, você precisa abrir o teu coração para o Espírito Santo de Deus, e você precisa se converter a Jesus. Você quer aceitar Jesus? Ele falou, não. Aí eu falei o seguinte, olha, eu vou embora, eu vou deixar a palavra do Senhor no teu coração, independentemente, pode ser de noite, de madrugada, de manhã, eu vou embora, mas o Senhor, Ele está aqui, para ouvir a tua oração e ouvir o teu clamor, e você precisa confessar Jesus, porque esse é vida ou morte, é céu ou inferno. Você precisa se arrepender diante do Senhor. E ele fechou a cara e falou, tá bom, né? E despediu, agradeceu, fui embora. E eu falei, Senhor, está em tuas mãos. Na semana seguinte eu voltei lá e ele não estava mais lá. Ele havia falecido. E eu falei, Senhor, está em tuas mãos, meu amado, porque às vezes nós temos que falar, amém, igreja? Temos que falar, você faz a sua parte. Agora a pessoa é ela com Deus, mas você faz a tua parte. Mas isso mostra, meu amado, porque às vezes nós falamos, olha, coitadinho. E Deus fala, coitadinho nada. Né? Essa pessoa precisa ser confrontada, precisa ser exortada, precisa ser impactada pelo poder de Deus, para que essa pessoa possa se arrepender e quebrar
com orgulho do coração, meu amado, em nome de Jesus, povo de Deus. O que diferencia aqueles que permanecem daqueles que não permanecem é um coração quebrantado e contrito, amém? É um coração perdoador. Aí eu não gosto daquela pessoa, aí eu briguei com aquele meu irmão. Meu amado, é normal, assim como, quem tem irmão aqui, levanta a mão, você tem irmão? Meu amado, você que tem irmão, às vezes você briga com teu irmão, não como criança, né, que criança brigava toda hora, né, meu amado, criança, quando eu era criança eu brigava, todo dia eu brigava com os meus irmãos, quando era com um era com o outro, todo dia, meu amado, todo dia. Meu poderoso testemunho é que quando nós começamos a caminhar no evangelho com 11 anos de idade, as brigas terminaram, né? E Jesus falou, as pessoas falam, meu Deus, seus filhos não brigam mais. Não, Jesus agora entrou na vida deles, né? E aí todo mundo falou, meu Deus, que testemunho impactante. É isso mesmo, Jesus mudou. Mas, meu amado, irmão, a gente briga, a gente tem uma discussão, tem, meu amado, confusão. Um fala uma coisa, outro entende outra coisa. É normal, mas isso não pode ficar alojado no teu coração. Isso não pode dominar a tua vida. Isso não pode, meu amado, pautar a sua vida cristã. Nós temos que dar o braço a torcer, temos que pedir perdão, temos que caminhar, temos que dar outra face, temos que caminhar outra milha, para que a vontade de Deus se cumpra na vida de cada um de nós. Amém, igreja? Mas aquele homem, ele diz, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Amém, igreja? Presta atenção, e eu já vou pular para o próximo versículo, mas eu quero terminar falando sobre este homem, sobre a entonação que ele usa, que eu imagino aqui nesse texto. Ele fala assim, não és tu o Cristo? Meu amado, cuidado, para que nós não venhamos a desafiar a Deus. Amém? É uma diferença muito grande quando nós falamos, Senhor, tu não és o nosso Deus, age em meu favor. A igreja consegue entender a diferença? Quando você está falando, Deus, eu preciso de ti, Deus, age, é a tua palavra, Deus, é a tua promessa, faz na minha vida, eu creio em ti. É diferente de você falar, tu não és Deus, então faz na minha vida, se você é Deus, faz por mim, porque os fariseus falavam isso. Eles pediam, olha, você não é o Cristo, então faz um milagre. Você não é o Messias, então nós queremos ver uma cura. Não desafie a Deus, porque Deus, ele é mais forte do que nós. Os orgulhosos desafiam a Deus, mas nós, com o nosso coração quebrantado e contrito, nós falamos, Deus, tem misericórdia de nós e cumpre a tua palavra em nossas vidas. Amém? Verso 40, o texto continua, respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Glória a Deus, meus amados. Esse outro ladrão da cruz, né, conhecido como ladrão da cruz, ele tinha um espírito completamente diferente. Ele fala o seguinte, olha, ele repreende o outro. Mais uma vez, meu amado, com um esforço muito grande, com um sofrimento muito grande, sofrendo extremamente, ele repreende o outro ladrão, dizendo o seguinte, olha, nem ao menos você teme a Deus, estando sob igual sentença. Olha, mas o segredo é temer a Deus, temer a Deus. A vitória está em temer a Deus. Cutuca o seu irmão e fala para ele, meu irmão, tema a Deus. Fala para ele, tema a Deus no teu coração, tema a Deus na tua vida, tenha um coração temente, tenha um coração quebrantado, tenha um coração contrito, tenha um coração voltado para o Senhor. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos temer a Deus, e aquele ladrão repreende o outro, dizendo, nem ao menos temes a Deus. Nosso coração tem que ser um coração temente ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eles estavam debaixo da mesma sentença, eles estavam todos sendo crucificados, mas, meu amado, o temor de Deus é que faz a diferença entre a vida de um e de outro, amém? Verso 41, avançando, a palavra do Senhor nos diz, nós, na verdade, com justiça,
porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Amém? Então, meu amado, aquele outro ladrão, ele continua a sua pregação para o seu amigo. De repente, o seu comparsa, né, de crimes, de roubos, né, ele continua a sua pregação e diz o seguinte: olha, você nem ao menos teme a Deus estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Igreja, a primeira coisa que Deus ele enxerga em nossas vidas, meu amado, é um coração arrependido, e é também, como nós dissemos aqui na Santa Ceia, um coração, uma pessoa que confessa os seus pecados. Amém, igreja? E este homem nos dá uma aula de teologia. Este homem, ele nos diz, meu amado, registrado nas Escrituras Sagradas, esse homem diz: olha, nem ao menos temes a Deus. Nós, na verdade, com justiça, nós estamos sendo crucificados com justiça. Nós erramos, nós falhamos, nós pecamos, nós roubamos, nós nos levantamos contra o Império Romano, seja lá qual for o crime que aqueles homens cometeram. O fato é que aquele homem diz: eu pequei, eu estou debaixo de condenação por causa dos meus pecados. Amém? E a primeira coisa que Deus ele enxerga na vida do homem e da mulher de Deus é um coração que confessa. A Bíblia diz: confessai os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros, né? Pega uma pessoa madura na fé, pega uma do seu pastor, pega os pastores, pega um diácono maduro na fé, e fala: senta aqui comigo, eu preciso contar alguma coisa que está aqui entalada na minha garganta, porque às vezes a gente tem a ideia do romanismo, da igreja católica, que você vai lá, confessa para o padre, e o padre fala: olha, 50 Ave Marias, 30 Pai Nosso, e está tudo certo. Meu amado, a visão bíblica é você confessar os seus pecados uns aos outros, para serdes curados, né? Não é Pai Nosso, oração mecânica, não é repetição de palavras que vão nos salvar, nos libertar, ou recebermos o perdão de Deus. Mas, meu amado, existe cura quando nós falamos. Amém, igreja? O peso que está sobre a tua vida, a acusação na tua mente, uma situação extrema que você viveu, pode ter sido há 10 anos atrás, mas que isso ainda te sufoca, isso ainda te entristece. Você precisa confessar o seu pecado, porque, meu amado, a mudança ela começa através da confissão. E este homem começou, meu amado, a sua confissão diante do Senhor. Nós estamos sendo crucificados com justiça. Deus, eu pequei contra ti, eu errei contra ti, e eu preciso do teu perdão e da tua misericórdia. Amém? E o texto continua ainda no verso 41. Na parte B, a Bíblia diz ainda que o homem continua a pregar para o seu amigo: mas este nenhum mal fez. Amém, meus irmãos? Vocês estão comigo? Amém? Mas este nenhum mal fez. Então o que ele fala? Olha, nós somos pecadores, nós erramos, nós transgredimos, né, o Império Romano, a lei, nós transgredimos, nós fizemos aquilo que é errado, e nós estamos pagando pelos nossos pecados. Ele confessou os seus pecados, e mais, ele aponta para Jesus, ainda, meu amado, numa situação extremamente desconfortável, ainda respirando com dificuldade. Ele diz para o seu amigo: mas este nenhum mal fez. Ele está dizendo que Jesus é santo. Ele está dizendo que Jesus não cometeu pecado para estar ali naquela cruz, que Jesus não estava pagando pelos seus pecados, mas ele estava pagando pelo meu pecado e pelo seu pecado. Ele estava suportando aquela cruz por nós, por amor a nós, é que Jesus está passando por tudo aquilo. E o que é o evangelho, igreja? O evangelho é você chegar diante de Deus e falar: Deus, eu pequei, e eu me arrependo dos meus pecados. E o que mais é o evangelho?
é você apontar para Jesus e dizer: Jesus, ele é o Santo de Deus, aquele que não tem pecado, mas aquele que se fez pecado por nós, aquele que viveu uma vida perfeita, para que nós pudéssemos receber a salvação por intermédio dele, amém? Este mal nenhum, pecado nenhum, ele cometeu, meu amado. Este é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele fez o que ninguém poderia ter feito. Ele cumpriu o que ninguém poderia ter cumprido. Ele, meu amado, é o Filho de Deus. Ele é o Verbo vivo. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Cristo Redentor, porque ele pagou na cruz do Calvário as nossas dívidas. Você pode dizer um glória a Deus? Aleluia, glória a Deus, ele é fiel. E a última coisa que uma pessoa precisa para entrar no reino dos céus, ela precisa confessar os seus pecados, ela precisa confessar a Jesus como seu Salvador, ela precisa confessar, meu amado, que Jesus ele é santo, ele precisa confessar que Jesus é o Messias, o enviado de Deus, o ungido. Ela precisa confessar que Jesus Cristo é o único caminho para chegar até a presença de Deus. Mas o que mais? O verso 42 nos diz ainda, meu amado, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Nós precisamos clamar ao Senhor: Senhor, salva a minha vida, lava a minha vida, purifica a minha vida, muda a minha história, muda, Deus, o meu coração. Olha, Deus, apaga as minhas transgressões. Senhor, me leva para o céu de glória, porque só o Senhor pode fazer isso. Nós temos agora que pedir, nós temos que bater a porta, nós temos que aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Amém, igreja? Pergunta aí para o teu irmão, fala: meu irmão, entendeu? Entendeu a palavra que nós temos que confessar ao Senhor? Precisamos enxergar Jesus como Santo de Deus. Nós precisamos enxergar a nossa vida como devedores a Deus. E eu termino já chamando os músicos, aonde a palavra nos diz no verso de número 43, aonde a palavra nos diz assim: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém, igreja? Que maravilha, amém, igreja? Meu Deus do céu. Aquele homem, ele, meu amado, entrou para a crucificação perdido. Entrou para a crucificação, meu amado, sofrendo. Ele foi, meu amado, levado para a crucificação, meu amado. Olha, longe de Deus. E quem diria que no seu, entre aspas, leito de morte, quem diria que na cruz do Calvário, aquele homem encontraria a salvação? Quem diria, meu amado, que nos seus últimos suspiros, aquele homem receberia salvação, salvação da parte de Deus, salvação da parte do Senhor. A nossa vida pode ser mudada de um instante para o outro. A salvação de Deus, ela entra de um momento para o outro. A cura, a libertação, a mudança, ela entra de uma hora para outra. Aonde há um coração quebrantado, aonde há um coração contrito, aonde há uma pessoa que confessa os seus pecados, aonde há uma pessoa que exalta Jesus Cristo, aonde há uma pessoa que clama pela salvação de Deus, meu amado. Deus, ele muda a história de uma hora para outra, amado. Ele muda a história. Tanta pessoa boa caminhando para a morte, e tanta pessoa ruim aos nossos olhos, caminhando para o céu. Pessoas que estavam lá no presídio, ou que estão lá no presídio, tendo culto evangélico, aceitando a Jesus, arrependendo-se dos seus pecados, entrando pelos portões celestiais. E quanta gente de bem caminhando para o inferno. Por quê, meus amados? Porque coração orgulhoso, coração que a pessoa fala: olha, na minha vida mando eu. Meu amado, quando a pessoa fala assim: olha, diga para o pastor que da minha vida mando eu faço o que eu quiser. Meu amado, não está dizendo para o pastor, está dizendo para Deus. A pessoa está falando assim: olha, a minha vida é independente, eu não preciso de Deus, eu não preciso de igreja, eu não preciso do pastor, eu não preciso de nada. Essa pessoa tem o mesmo espírito que esse primeiro ladrão.
o espírito orgulhoso, que não aceita ser exortado, não aceita ser corrigido, não aceita, mas a pessoa não é ovelha, é bode. Quando fala, você está errado no teu casamento, você precisa pedir perdão para aquela pessoa que você se levantou, você falou coisas que não deveria falar, e a pessoa fala, então vou sair da igreja. Meu amado, sai, a decisão é tua, a vontade é sua. Mas, meu amado, nós precisamos ter um coração quebrantado e contrito para que possamos entrar no reino dos céus. Nós precisamos ter um coração ensinável para que possamos entrar no reino dos céus. Senão, de outra forma, meu amado, a nossa ruína é certa. Porque os orgulhosos, meu amado, Deus, Ele rejeita os orgulhosos. Deus, meu amado, Ele rejeita. A Bíblia fala que Deus, Ele aceita todas as pessoas. A Bíblia fala, meu amado, olha, nós podemos entender pela palavra, Deus, Ele aceita a prostituta, Deus, Ele aceita o pai de santo, Deus, Ele aceita o assassino, Deus, Ele aceita o pedófilo, Deus, Ele aceita, meu amado, quem você imaginar que fez o pior crime do mundo, Deus aceita, mas Deus, Ele rejeita os orgulhosos. É isso que a palavra de Deus diz. Deus, Ele resiste aos soberbos, Ele resiste, Ele fala, não chega perto de mim. Deus, Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém, igreja? Que essa seja a nossa posição, que essa seja a nossa postura, que nós sejamos como o ladrão número 2, né? Que sejamos como o segundo, que diz, olha, nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença, mas este nada fez, mas nós estamos pagando pelos nossos erros. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, meu amado. Glória a Deus, que coisa linda. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É que eu falo para os irmãos, falo para os batizandos. Ele não precisou descer da cruz para se batizar, depois voltar para a cruz, morrer e ir para o céu. Amém, igreja? Batismo não salva. O que salva é a fé em Cristo Jesus. Amém? A fé em Cristo Jesus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória a Deus, bem-aventurado. Nós vamos encontrar esse segundo ladrão nos céus. Amém, igreja? Você vai estar comigo, amém? Glória a Deus. Então vamos nos colocar de pé, vamos orar. Glória a Deus, que Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família. Glória a Deus. Eu convido você a fechar os teus olhos, bota a mão no teu coração. Glória a Deus. Eu vou fazer uma oração. Creio que todos somos cristãos, todos nós já aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Que você possa compartilhar essa palavra tão simples. 5 versículos, mas 5 versículos que são uma aula de teologia, meu amado. 5 versículos que demonstram a condição da raça humana, de cada um de nós. Que você possa falar com Deus, que você possa se humilhar na presença do Senhor, que você possa clamar pela presença do Espírito Santo de Deus na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nesta noite, nós nos apresentamos, ó Pai, diante do Senhor, pedindo ao Senhor, meu Pai, ó Deus, pela tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão sobre nós, nesse domingo, ó Pai, de Santa Ceia, nesse domingo que estamos em tua presença, à mesa com o Senhor, aonde nós não podemos esconder nada, porque o Senhor tem os olhos como chamas de fogo, e o Senhor conhece todas as coisas, Pai. E nós, Senhor, como aquele ladrão na cruz, nós nos aproximamos diante do Senhor, confessando os nossos erros, confessando as nossas faltas, exaltando a Jesus, porque este nada fez de errado, este não pecou, este é o Santo de Deus, esse é o nosso Salvador, Ele é Cristo Jesus. Aleluia, Deus, nós te louvamos, porque de uma hora para outra o Senhor nos levou para o céu. Nós te louvamos porque de uma hora para outra o Senhor mudou a nossa condição. Nós te louvamos, Pai, porque de uma hora para outra o Senhor nos arrancou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, meu Pai. Muito obrigado.
Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, lembra-te de nós, meu Pai. Lembra-te das nossas vidas. Que o nosso coração se mantenha fiel. Que o nosso coração se mantenha firme. Que o nosso coração se mantenha quebrantado diante do Senhor. Que o teu nome seja exaltado para todo sempre. Mas, Senhor, livra-nos também do orgulho. Livra-nos da soberba. Livra-nos, ó Pai, da vaidade. Livra-nos, ó Pai, do coração altivo. Livra-nos, ó Pai, da independência. Daquela pessoa que não aceita a correção. Da pessoa que acha que sabe tudo. Da pessoa que acha que pode tudo. Da pessoa que acha que está tudo bem, mas não está nada bem. Meu Deus, dá-nos um coração quebrantado. Dá-nos um coração temente ao Senhor, meu Pai. Tem misericórdia de nós. Que o Espírito do Senhor nesta noite nos dê convicção de pecados. E o teu nome seja exaltado, seja bendito, seja glorificado nesta noite. Feche teus olhos. Louve ao Senhor. Para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu